Olá amigos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje falaremos sobre 15 fisiculturistas cujas mortes chocaram o mundo da musculação e sobre o que foi descoberto depois. Corpos enormes e extremamente definidos impressionavam nos palcos, mas, em muitos casos, problemas graves estavam acontecendo por dentro. Número 1. Luke Sandel. Algumas das descobertas mais assustadoras relacionadas ao fisiculturismo não acontecem diante do público, elas aparecem somente depois, quando os médicos conseguem observar o que estava ocorrendo dentro do organismo, e a história de Luke Sandoy é um dos exemplos mais marcantes. Pouco antes de morrer, o respeitado fisiculturista britânico havia subido ao palco do Arnold Classic Australia, decidido a apresentar uma das melhores formas físicas de sua carreira. Como acontece com muitos atletas durante a preparação para uma competição, Luke queria alcançar aquele aspecto extremamente seco e definido, no qual cada detalhe muscular pudesse ser visto. Para chegar a esse resultado, ele seguiu um protocolo agressivo envolvendo diuréticos. O problema era que seu corpo já começava a demonstrar que estava chegando ao limite. Nos bastidores daquela competição, Luke teria vomitado várias vezes. Quando finalmente apareceu no palco, também apresentava dificuldade para respirar e tinha problemas para manter algumas poses por muito tempo. Depois do campeonato, sua situação piorou, a ponto de exigir atendimento médico. Os exames indicaram desidratação severa, níveis perigosamente elevados de potássio e rins que estavam muito próximos de perder completamente a capacidade de funcionar. Luke posteriormente reconheceu que, se não tivesse procurado atendimento hospitalar naquela ocasião, provavelmente não teria sobrevivido. Porém, aquele episódio não seria o final de sua história. Na verdade, acabaria sendo interpretado como um aviso de que seu organismo estava enfrentando uma pressão enorme. Em maio de 2020, Luke Sandel morreu. Ele tinha somente 32 anos. Quando os médicos examinaram seu corpo, encontraram um coração bastante aumentado. Também se observaram hipertrofia do ventrículo esquerdo e insuficiência cardíaca aguda. Os achados mostravam um sistema cardiovascular submetido a uma carga muito grande. Durante anos, Luke havia mantido o tipo de físico necessário para competir em alto nível, algo que exige treinamentos intensos, grande quantidade de massa corporal e períodos de preparação extremamente rigorosos. Sua família revelou posteriormente que não tinha conhecimento completo sobre a extensão do uso de substâncias para melhorar o desempenho. A morte de Luke, portanto, não ficou marcada apenas pelo que havia acontecido em uma única competição. O episódio de desidratação extrema mostrou que seu corpo já havia enfrentado uma situação perigosa anteriormente. E quando sua morte aconteceu, o exame médico revelou que também existiam alterações importantes em seu coração. Luke Sandel passou boa parte de sua vida tentando levar o próprio físico ao nível exigido pelo fisiculturismo profissional. Quando tudo terminou, ficou a imagem de um atleta extremamente forte por fora, mas cujo sistema cardiovascular estava enfrentando uma batalha que quase ninguém conseguia enxergar. Número 2. Robert Benavente. Depois de muitos anos treinando e disputando competições entre atletas amadores, Robert Benavente finalmente começou a conquistar o reconhecimento pelo qual havia trabalhado durante tanto tempo. Em 2003, ele venceu o Southern States Championship. Para Robert, aquela vitória representava muito mais do que simplesmente mais um troféu. Era a confirmação de que todo o esforço acumulado ao longo de quase uma década estava começando a produzir resultados importantes. Ele havia desenvolvido o físico necessário, possuía determinação e parecia estar entrando justamente na melhor fase de sua trajetória competitiva. Muitas pessoas acreditavam que aquele título seria somente o começo, mas, como diversas histórias do fisiculturismo mostram, aquilo que aparece no palco nem sempre revela completamente o que está acontecendo dentro do organismo. Apenas um ano depois da maior conquista de sua carreira, tudo mudou. Em 2004, Robert sofreu um ataque cardíaco de grandes proporções. Ele tinha somente 30 anos. A notícia surpreendeu profundamente quem acompanhava o fisiculturismo. Era difícil imaginar que um atleta tão jovem, musculoso e aparentemente em ótima condição física pudesse morrer de forma tão repentina. Houve pouca divulgação pública de informações detalhadas sobre seu quadro médico, por isso não existem dados suficientes para reconstruir com precisão tudo aquilo que estava acontecendo em seu organismo antes da morte. Mesmo assim, sua história passou a ser lembrada como mais um exemplo de uma realidade desconfortável, aparência atlética e saúde
saúde cardiovascular não são exatamente a mesma coisa. Uma pessoa pode possuir grande quantidade de massa muscular, apresentar pouca gordura corporal e ser capaz de suportar treinamentos intensos, enquanto algum problema cardíaco permanece escondido. Robert estava em uma fase de ascensão. Depois de anos trabalhando para finalmente conquistar espaço, ele conseguiu uma vitória importante e parecia pronto para descobrir até onde poderia chegar dentro do esporte, mas não teve essa oportunidade. Sua morte aconteceu justamente quando sua carreira começava a ganhar força. O fisiculturista que havia passado tantos anos construindo o corpo necessário para vencer no palco, acabou sendo interrompido por um problema que não podia ser observado simplesmente olhando para seus músculos. Às vezes, aquilo que parece mais forte externamente pode esconder uma vulnerabilidade muito maior internamente. Número 3. Mohamed Benaziza. Alguns atletas chegam ao topo cercados pelas melhores condições possíveis. Outros precisam lutar por praticamente cada oportunidade. Mohamed Benaziza fazia parte do segundo grupo. Nascido na Argélia, ele não teve acesso, no começo de sua trajetória, às mesmas estruturas oferecidas a muitos de seus futuros adversários. Não havia uma grande equipe de treinadores acompanhando cada detalhe. Também não existiam grandes patrocinadores financiando sua carreira, nem academias sofisticadas esperando por ele. Mesmo assim, nada disso se mostrou suficiente para fazê-lo abandonar seu objetivo. Benaziza queria chegar aos maiores palcos do fisiculturismo. Ele transformou cada treinamento em uma missão e usava cada dificuldade como motivação para continuar avançando. Enquanto alguns concorrentes possuíam mais recursos, ele ganhou espaço principalmente por meio de uma disciplina impressionante. Com o passar do tempo, o mundo do fisiculturismo começou a prestar atenção naquele atleta argelino que aparecia nas competições com um nível de definição muscular difícil de ignorar. Em 1990, Benaziza havia alcançado o nível profissional e estava competindo ao lado de alguns dos melhores fisiculturistas do planeta. Ele não era o atleta mais pesado do palco. Entretanto, quando o assunto era condicionamento e separação muscular, poucos conseguiam apresentar a mesma aparência. Seus músculos pareciam extremamente detalhados, com pouca água sob a pele e uma definição capaz de chamar atenção imediatamente. Então chegou a competição que mudaria tudo. Em outubro de 1992, Benaziza viajou para os Países Baixos para participar do Grand Prix Holland. Seu objetivo era chegar ao palco na melhor condição possível. Nos dias anteriores ao evento, ele restringiu intensamente o consumo de água e utilizou diuréticos para eliminar ainda mais líquido do organismo. A intenção era simples: aparecer o mais seco possível diante dos árbitros. Visualmente, a estratégia funcionou. Benaziza entrou no palco apresentando uma definição impressionante. Mais uma vez, demonstrou por que era considerado um dos atletas mais condicionados de sua geração. Porém, pouco depois, a situação mudou completamente. Nos bastidores, ele desabou. Pessoas presentes viram seu corpo começar a apresentar convulsões. Espuma apareceu ao redor de sua boca, enquanto outros competidores tentavam conseguir ajuda médica. Paramédicos chegaram e o transportaram rapidamente ao hospital, mas seu organismo já estava entrando em uma situação crítica. Os batimentos cardíacos haviam se tornado perigosamente irregulares e vários sistemas do corpo começavam a falhar. Os médicos tentaram estabilizá-lo, não conseguiram. Na noite do dia 4 de outubro de 1992, Mohamed Benaziza morreu. Ele tinha apenas 33 anos. As conclusões médicas apontaram para uma combinação devastadora de desidratação severa e desequilíbrio de eletrólitos. Ao tentar eliminar o máximo possível de água do corpo antes da competição, seu organismo também perdeu elementos essenciais para o funcionamento normal. O coração depende de um equilíbrio adequado desses minerais para manter seu ritmo. Quando esse equilíbrio é profundamente alterado, o resultado pode ser catastrófico. O que tornou sua história especialmente marcante foi o fato de práticas de desidratação e uso de diuréticos não serem algo desconhecido no fisiculturismo competitivo daquela época. Benaziza estava tentando alcançar justamente a aparência que era valorizada nos palcos, músculos extremamente secos e definidos. Sua morte causou forte
impacto dentro da comunidade do fisiculturismo e se tornou um dos alertas mais conhecidos sobre os perigos envolvidos em levar a manipulação de água e eletrólitos longe demais. Durante anos, Mohamed Benaziza mostrou que determinação podia ajudá-lo a superar obstáculos enormes, mas naquela última competição, o maior adversário não estava ao seu lado no palco, estava dentro do próprio corpo. Número 4. Franco Columbu. A história de Franco Columbu é diferente de muitas outras desta lista. Ele não ficou conhecido por tentar ser o homem mais pesado do fisiculturismo, nem por buscar continuamente dimensões cada vez mais extremas, com aproximadamente 1,65 m de altura. Franco era relativamente baixo para os padrões do esporte, mas aquilo que lhe faltava em altura era compensado por uma combinação impressionante de músculos, força e potência. Ele conquistou 2 vezes o título de Mr. Olímpia e também demonstrou capacidade extraordinária em diferentes modalidades de força. Franco conseguia reunir enorme potência em um corpo muito menor do que o de diversos adversários, mas seu interesse pelo corpo humano não ficou restrito ao palco. Ele se tornou quiropraxista licenciado e permaneceu fisicamente ativo durante décadas. Mesmo depois de deixar as competições, continuou sendo associado a exercício, saúde e treinamento. Por esse motivo, muita gente imaginava que Franco chegaria a uma idade avançada, mantendo boa condição física. Durante boa parte de sua vida, transmitiu exatamente essa impressão. Então chegou agosto de 2019. Enquanto estava na Sardenha, na Itália, Franco sofreu uma emergência médica durante um mergulho no mar. Pessoas tentaram ajudá-lo e ele recebeu atendimento, mas não conseguiu sobreviver. Franco Columbu morreu aos 78 anos. Posteriormente, informações médicas indicaram a presença de doença cardiovascular avançada, incluindo doença significativa nas artérias coronárias. O problema havia se desenvolvido gradualmente ao longo dos anos, e essa é justamente uma das razões pelas quais sua história chamou tanta atenção. Franco não era lembrado como alguém que havia abandonado completamente os cuidados com a própria saúde. Pelo contrário, ele havia passado décadas treinando, permanecendo ativo e estudando o funcionamento do corpo. Ainda assim, uma doença cardiovascular podia se desenvolver sem produzir sinais suficientemente claros até alcançar um estágio perigoso. Sua morte mostrou que força muscular extraordinária não oferece proteção absoluta contra problemas cardíacos. Uma pessoa pode levantar pesos impressionantes, manter boa mobilidade e continuar praticando atividade física, mas ainda assim possuir alterações nas artérias que não podem ser vistas externamente. Franco Columbu passou a vida construindo força, porém, no final, nem toda essa força bastou para impedir o avanço silencioso de uma doença cardiovascular, e talvez essa seja justamente a parte mais marcante de sua história. Nem todas as tragédias começam com uma decisão extrema. Algumas começam com um problema que cresce lentamente, quase invisível, durante muitos anos. Número 5. Boston Loyd. Boston Loyd construiu sua reputação fazendo algo que poucos fisiculturistas estavam dispostos a fazer publicamente. Ele falava abertamente sobre o uso de substâncias para melhorar o desempenho. Enquanto muitos atletas preferiam manter esse assunto completamente privado, Boston discutia protocolos, injeções, ciclos e riscos diante das câmeras. Essa postura transformou seu nome em um dos mais controversos do fisiculturismo. Algumas pessoas acreditavam que ele estava expondo uma realidade que o esporte escondia. Outras consideravam perigosa a maneira aberta como falava sobre o assunto. De qualquer maneira, Boston acabou se tornando conhecido justamente por não esconder grande parte das práticas que utilizava para desenvolver o próprio físico. No dia 25 de fevereiro de 2022, sua história terminou de maneira repentina. Boston desmaiou em casa. Ele acabou levado rapidamente para o hospital, mas, apesar das tentativas de salvá-lo, morreu. Tinha somente 29 anos. Depois de sua morte, determinou-se uma causa extremamente grave: dissecção da aorta. A aorta é a maior artéria do corpo humano. Uma dissecção acontece quando ocorre uma ruptura em uma das camadas de sua parede, permitindo que o sangue avance entre essas camadas. É uma emergência médica capaz de evoluir rapidamente, mas aquele não era o único problema de saúde presente na vida de Boston. Anos antes, ele já havia desenvolvido uma doença renal grave depois de sofrer danos importantes nos rins. Sua função renal havia sido profundamente comprometida, colocando o organismo
organismo sob pressão constante. Também existia histórico familiar relacionado à aorta. Pessoas próximas relataram que seu pai havia sofrido um aneurisma aórtico, algo que levantou a possibilidade de uma vulnerabilidade cardiovascular familiar. Assim, o quadro de Boston não envolvia apenas um único fator, ele possuía doença renal séria, apresentava possível predisposição familiar e havia passado anos utilizando diferentes substâncias em busca de desempenho e desenvolvimento muscular. Quando a dissecção aconteceu, seu corpo não conseguiu superar a emergência. Boston passou grande parte de sua carreira falando sobre um dos assuntos que muitos dentro do fisiculturismo evitavam. No final, sua morte acrescentou outra camada à discussão sobre até onde o organismo pode ser levado e sobre como diferentes riscos podem se acumular ao mesmo tempo. Ele tinha apenas 29 anos. Número 6. Aziz Shavershian. Ele nunca conquistou um Mr. Olympia. Na verdade, nunca chegou a competir nos maiores palcos profissionais do fisiculturismo. Mesmo assim, milhões de pessoas consideram Ziz uma das figuras mais influentes da cultura fitness na internet. Seu nome verdadeiro era Aziz Shavershian. Durante a adolescência, Aziz era bastante magro e tinha pouca confiança em relação à própria aparência. Ele decidiu entrar em uma academia e transformar seu corpo. Com o passar dos anos, a mudança física chamou atenção, mas sua popularidade não nasceu somente dos músculos. A personalidade exagerada, o humor, a maneira confiante de aparecer diante das câmeras e seu discurso sobre transformação pessoal fizeram com que Ziz se tornasse uma celebridade entre jovens que frequentavam academias. Sua imagem circulou pela internet em uma época em que as redes sociais relacionadas à musculação ainda estavam crescendo. Para muitos seguidores, ele representava mais do que simplesmente um físico estético, representava a ideia de deixar para trás uma versão insegura de si mesmo e construir uma nova identidade. Uma de suas frases mais conhecidas era a mensagem de que todos conseguiriam chegar lá. Então tudo terminou de maneira inesperada. No dia 5 de agosto de 2011, enquanto estava viajando pela Tailândia, Ziz entrou em uma sauna. Pouco depois, encontraram Ziz inconsciente, acionaram o atendimento médico e houve tentativas de reanimá-lo, mas ele não sobreviveu. Aziz Shavershian tinha somente 22 anos. Depois de sua morte, revelou-se que ele possuía uma condição cardíaca congênita que não havia sido diagnosticada. Seu coração apresentava uma anormalidade que aumentava o risco de uma emergência cardíaca. A morte tão repentina chocou uma geração inteira de pessoas que o acompanhava pela internet. Afinal, sua aparência transmitia exatamente a imagem oposta à de alguém vulnerável. Ele era jovem, musculoso, definido e parecia possuir energia praticamente ilimitada. Mesmo assim, existia um problema sério que não podia ser percebido simplesmente olhando para seu corpo. Ziz também nunca escondeu completamente que havia utilizado esteroides anabolizantes ao longo de sua transformação, mas sua história continua mostrando algo muito mais básico. Ter músculos visíveis não significa que todos os órgãos internos estejam funcionando perfeitamente. Aziz morreu muito jovem, mas sua presença continuou circulando por academias e redes sociais durante muitos anos. Sua transformação, suas frases e sua personalidade fizeram dele uma espécie de símbolo para uma geração. O físico desapareceu, a influência ficou. Número 7. Greg Kovacs. Enquanto muitos fisiculturistas passavam a carreira inteira tentando conquistar títulos, Greg Kovacs ficou conhecido principalmente por perseguir outra meta. Ele queria ser gigantesco e durante determinado período realmente se tornou um dos maiores fisiculturistas que o mundo já havia visto, com mais de 1,80 m de altura e pesando mais de 180 quilos durante a fase fora de competição. Greg era enorme até mesmo quando comparado a outros profissionais, onde aparecia chamava a atenção. As pessoas olhavam para aquele corpo e tentavam entender como um ser humano conseguia carregar tamanha quantidade de massa. Seu tamanho acabou se tornando parte central de sua identidade. Quanto mais pesado ficava, mais seu nome era associado à ideia de ser um dos maiores homens do fisiculturismo. Porém, aumentar o corpo dessa maneira também impunha exigências cada vez maiores ao organismo. Com o passar dos anos, atividades simples começaram a se tornar difíceis. Caminhar podia
a deixá-lo sem fôlego. Suas pernas e seus pés apresentavam inchaço. Dores no peito também passaram a acontecer com maior frequência. Seu coração precisava transportar sangue para uma quantidade extraordinária de tecido corporal. Greg recebeu recomendações para reduzir o peso. A preocupação era que continuar sustentando uma massa corporal tão elevada pudesse provocar danos cada vez maiores, mas diminuir drasticamente significaria abandonar justamente a característica pela qual havia se tornado conhecido. Ele continuou. Então, em novembro de 2013, seu corpo chegou ao limite. Greg sofreu um grande ataque cardíaco em casa. Ele acabou levado ao hospital. Mesmo com o atendimento, o dano era grave demais. Poucos dias depois, morreu aos 44 anos. As informações sobre sua condição mostravam um coração muito aumentado durante anos. Aquele órgão precisou bombear sangue por um corpo excepcionalmente grande. A mesma massa que transformava Greg em uma atração no universo do fisiculturismo também aumentava constantemente o trabalho exigido de seu sistema cardiovascular. Greg Kovacs conseguiu realizar aquilo que havia buscado durante tanto tempo. Tornou-se um dos fisiculturistas mais enormes de sua época. Pouquíssimas pessoas conseguiam entrar em um ambiente e produzir o mesmo impacto simplesmente pelo tamanho corporal, mas esse tamanho também tinha um custo. No fim, os músculos externos não determinaram quanto peso seu organismo conseguiria sustentar. O coração determinou isso. Número 8. Bret Michaels. Nem todas as tragédias relacionadas ao mundo da musculação começam durante um treino ou dentro de uma competição. Às vezes, o principal risco já estava presente desde o nascimento. Bret Michaels construiu uma carreira baseada justamente em sua aparência física. Jovem, musculoso e fotogênico, ele trabalhou como modelo e artista e chamou a atenção de fotógrafos ainda muito cedo. Aos 22 anos, já surgiam oportunidades que muitos jovens interessados nesse tipo de carreira levariam muito mais tempo para conseguir. Externamente, tudo parecia indicar que Bret tinha um futuro longo pela frente. Ele era jovem e apresentava um físico que, para a maioria das pessoas, parecia representar excelente saúde, mas havia sinais de que alguma coisa podia estar errada. Nas semanas anteriores à morte, Bret teria reclamado de alterações no ritmo dos batimentos cardíacos. Uma sensação irregular no coração pode parecer pequena inicialmente, principalmente em uma pessoa jovem, mas em alguns casos pode indicar um problema muito mais importante. No dia 25 de fevereiro de 2007, encontraram Bret morto enquanto dormia. Ele tinha apenas 29 anos. Depois de sua morte, descobriu-se que existia uma doença cardíaca congênita, ou seja, não se tratava simplesmente de uma alteração que havia surgido recentemente. Bret carregava uma vulnerabilidade cardíaca que fazia parte de seu organismo desde o nascimento. Sua história ganhou atenção justamente porque ninguém poderia imaginar esse problema observando sua aparência. Nas fotografias, ele representava aquilo que grande parte das pessoas associa imediatamente à saúde: juventude, músculos e baixa quantidade de gordura corporal. Mas nenhum desses elementos permitia enxergar o problema dentro do peito. Um coração pode apresentar uma anormalidade sem alterar a aparência externa do corpo. E durante anos, uma pessoa pode viver sem compreender completamente a gravidade de determinada condição. Bret construiu grande parte da carreira ao redor de sua imagem. No entanto, quando sua vida terminou, revelou-se que a principal vulnerabilidade estava justamente em um órgão que ninguém podia enxergar. Ele tinha apenas 29 anos quando morreu durante o sono. Número 9. Daniel Alexander. Quase todo fisiculturista que começa a competir possui o mesmo grande objetivo: avançar pelas categorias, conquistar títulos importantes e, algum dia, ganhar um lugar entre os profissionais. Daniel Alexander estava cada vez mais próximo de consolidar esse sonho. Depois de conquistar títulos importantes como amador e receber seu cartão profissional da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness, ele passou a ser visto como um atleta promissor. Daniel apresentava um físico equilibrado, treinava com enorme dedicação e demonstrava bastante confiança quando subia ao palco. Muitas pessoas acreditavam que seus melhores resultados ainda estavam por acontecer. Em 2019, Daniel se preparava para outra competição profissional. Como acontece com qualquer atleta em fase séria de preparação, seu cotidiano se tornou extremamente exigente. Treinos prolongados, dieta controlada e a necessidade de reduzir a gordura corporal faziam parte da rotina. A preparação para subir a um palco
profissional exige meses de disciplina e uma atenção constante ao corpo, Daniel seguia esse processo enquanto buscava avançar na carreira. Então, inesperadamente, tudo terminou. Daniel Alexander morreu antes de conseguir competir novamente. Ele ainda não havia completado 30 anos. Quando a notícia começou a circular, integrantes da comunidade do fisiculturismo tentaram entender o que havia acontecido. Ao contrário de outros casos, porém, não houve divulgação de resultados detalhados de autópsia, nem de uma explicação médica pública suficientemente completa. Sua família preferiu manter essas informações em particular. Por isso, diversas perguntas permaneceram sem resposta. Não é possível afirmar com segurança se sua morte estava relacionada a alguma condição médica que ainda não havia sido identificada, a pressão da preparação competitiva ou a alguma circunstância completamente diferente. Qualquer conclusão além disso seria especulação, e justamente essa ausência de respostas faz com que o caso permaneça inquietante. Em muitas histórias, os exames realizados depois da morte revelam alterações enormes no coração, nos rins ou no fígado. No caso de Daniel, as informações necessárias para chegar a esse tipo de conclusão não chegaram ao público. Daniel Alexander continua sendo lembrado pelo potencial que demonstrava como fisiculturista. Ele havia conseguido chegar ao nível profissional e parecia estar apenas começando uma nova fase da carreira, mas sua vida terminou antes que o público descobrisse até onde ele poderia chegar. Número 10. Dan Puckett. Nem toda tragédia relacionada ao fisiculturismo envolve um atleta mundialmente famoso. Dan Puckett não havia conquistado grandes campeonatos profissionais, também não era uma personalidade conhecida por milhões de pessoas. A maioria dos fãs do esporte provavelmente nunca havia escutado seu nome. Mesmo assim, sua morte acabou ganhando espaço em discussões sobre alguns dos riscos menos visíveis que podem existir nesse universo. Dan tinha somente 22 anos, era universitário e apaixonado por musculação. Pessoas que o conheciam o descreviam como um jovem alegre, educado e cheio de planos. Externamente, sua vida parecia estar apenas começando. Ele treinava, estudava e tinha objetivos para o futuro. Porém, nas semanas anteriores à sua morte, familiares e amigos começaram a perceber mudanças em seu comportamento. Dan estava mais quieto. O jovem normalmente animado começou a se afastar gradualmente de pessoas próximas. Naquele momento, quem estava ao redor não compreendeu completamente o que estava acontecendo. Alguns poderiam imaginar que aquilo tinha relação com estudos, pressões cotidianas ou problemas pessoais. Então chegou o dia 11 de fevereiro de 2007. Dan morreu aos 22 anos. Quando examinaram seu corpo, não apareceram os mesmos tipos de alterações graves encontrados em vários outros fisiculturistas. Seu coração não apresentava um aumento extremo. Seu fígado não mostrava a mesma condição severa observada em alguns atletas desta lista. Os rins também não revelavam um quadro comparável de falência avançada. Isso tornou sua história diferente. Em vez de uma autópsia marcada principalmente por órgãos dramaticamente alterados, o caso chamou atenção para outra dimensão da saúde. O fisiculturismo não envolve apenas aquilo que acontece com músculos e órgãos. Mudanças hormonais, pressões emocionais, percepção corporal e outros fatores psicológicos também podem afetar determinadas pessoas. No entanto, não existe informação pública suficiente para afirmar que uma única dessas questões explica de forma definitiva o que aconteceu com Dan. Sua história permanece como a de um jovem que demonstrou mudanças importantes antes de morrer, mas sem apresentar no exame físico o mesmo padrão de dano encontrado em diversos outros casos conhecidos. Às vezes, aquilo que uma pessoa enfrenta não deixa sinais tão evidentes quanto um coração aumentado ou um rim lesionado. Dan tinha somente 22 anos, e sua morte demonstrou que nem toda tragédia deixa respostas claras e visíveis. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.